Se a Terra pudesse falar. Se a Terra pudesse falar. Se a Terra pudesse falar. Se a Terra pudesse falar, qual seria esse nome? Saudações a todas e a todos. O meu nome é Glauber Assis, eu sou doutor em Sociologia pela UFMG e hoje nós temos mais um episódio da nossa série de diálogos regenerativos Vozes da Terra, do Programa de Educação do Instituto Nova Era. Hoje nós temos uma grande honra, um grande prazer de conversar com Ângela Mendes, que é tecnóloga em gestão ambiental, ambientalista, liderança comunitária e defensora do legado do seu pai, Francisco Alves Mendes Filho, saudoso e grande Chico Mendes. Então, seja muito bem-vinda, Ângela, que prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigado pela generosidade, logo pela manhã, em aceitar o nosso convite, viu? Nada, que eu que agradeço a oportunidade, Glauber, né? Agradeço a você e toda a equipe do Instituto Nova Era pelo convite. Muito obrigado. Ângela, para a gente começar o nosso papo, primeiro eu gostaria de saber um pouquinho da sua história, se for possível, né? Contar um pouquinho também da sua própria biografia, né? Eu sei que a senhora também é presidente do Instituto, do Comitê, perdão, Chico Mendes, mas como que você chega, né, até o presente momento? Se você puder compartilhar em linhas gerais para a gente, vai ser muito legal. Então, eu nasci no Seringal também, no Seringal Cachoeira, né, que foi o lugar em que o meu pai liderou o último empate, o último grande empate dele, né, e por isso ele foi assassinado. Eu nasci lá nesse seringal, mas devido à condição de saúde, né, e à dificuldade de acesso a médico, a remédio, meus tios, né, me trouxeram para criar na cidade. Então, eu fui criada na cidade, longe das minhas raízes, né, e fui crescendo nesse ambiente. Já adolescente, então, eu comecei a acompanhar, e aí longe do meu pai, né, porque ele ficou, e ele nesse momento também, em que eu estava, né, entrando na adolescência, ainda era na fase que ele estava organizando, né, os sindicatos, ajudando a organizar o movimento dos trabalhadores, né, extrativistas. E aí, quando eu estou na minha adolescência, que aí eu já posso me deslocar sozinha, eu vou para Chapuri, passo períodos com ele, principalmente os períodos de férias, e a gente começa a se reconectar novamente, mas é justamente no período também que ele foi assassinado, né? Aí, eu me aproximo muito nessa tentativa de resgatar um pouco, né, de preencher um pouco também esse vazio que ficou, eu busco os amigos, os companheiros e companheiras dele, me aproximo muito, né, também vou trabalhar no Centro dos Trabalhadores da Amazônia, que foi uma ONG, uma das ONGs também fundadas por ele para dar suporte e apoio, né, à luta dos trabalhadores rurais, e nisso eu começo a me achegar novamente, né, me aproximar desse povo, dos amigos, dos companheiros e da minha própria história, né? E nesse momento também eu passo a fazer parte do Comitê Chico Mendes, né, porque o comitê, ele nasce no dia do assassinato do meu pai, né, e nesse período em que eu estou no CTA, o Comitê Chico Mendes passa, né, a ter a sua sede também lá no CTA, então eu já começo a me misturar também, começo a fazer parte, né, das atividades do comitê, até 2009 eu me tornar coordenadora do comitê, né, e hoje, um ano depois de termos formalizados o comitê, eu estou na presidência executiva dele, então essa minha militância, meu ativismo, começou e permanece ainda no Comitê Chico Mendes, né. Uhum. Muito obrigado, Ângela, por compartilhar um pouco com a gente dessa história de tanta luta, né? E como a gente está falando de um programa de educação, você me permitiu, eu queria também abordar um pouquinho alguns aspectos, né, da formação, né, do seu pai.
E aí, e também pensando nos jovens, né, nessas nossas novas gerações de pessoas que potencialmente podem se engajar nessas causas tão nobres, né, pela luta da Amazônia, da floresta. Eu me lembro, né, e já te vi várias vezes falando disso também, de uma carta que seu pai escreveu na década de 80, né, endereçada aos jovens do futuro, sobre a revolução que os jovens fariam, e nessa carta ele inclusive termina dizendo, né, desculpe, eu estava sonhando com esses acontecimentos que eu mesmo não verei, mas tenho o prazer de ter sonhado. Então eu queria te perguntar assim, qual que era esse sonho, né, do seu pai para as novas gerações, para a juventude, como que você vê hoje o papel dos jovens, né, na preservação da floresta? Meu pai era um homem que tinha uma visão muito antecipatória de tudo, né? Quando a gente fala, por exemplo, de educação, ele entendia muito bem o papel da educação, né, da educação libertadora de Paulo Freire para os seringueiros, né? Então, não é à toa, né? E tem muito, isso tem muita ligação com a forma com que ele mesmo foi alfabetizado, né? Que ele foi alfabetizado já aos 17 para 18 anos. Quer dizer, meu avô, ele sabia ler, escrever e ensinava um pouco, né? Mas, de fato, mas trabalhava muito, então, meu avô era daquele cearense, muito, assim, rígido, né, então ele não dava muita atenção à família, então foi preciso o Euclides Távora, né, fugindo para a Bolívia, que é o que a história conta, Euclides Távora, né, comunista, que estava fugindo para a Bolívia e se perdeu aqui nessa mata do Acre, né, da Amazônia brasileira, e foi dar de vizinho do meu pai, né, ficou numa colocação vizinha ao meu pai, conheceu meu pai, simpatizou com ele e pediu para o meu avô para alfabetizá-lo. Para mim, isso é uma missão muito especial. Meu pai veio com uma missão muito especial, e esse é o principal fato que faz com que eu acredite nisso, assim, sabe? Essas, né, não são coincidências, são coisas né, que só o universo explica. Então, de simpatizar, de querer alfabetizar, de querer, mas não, ele não fez só isso, né? Ele ensinou o pai sobre luta de classe, sobre justiça, injustiça social. Então, isso foi, né, o marco na vida do meu pai, foi a partir daí que ele, né, também passou a enxergar o caminho que ele trilharia dali para frente. Então, e aí quando ele chega no sindicato, né, quando ele foi né, que organizou, mobilizou os seringueiros para construir lá, criar os sindicatos de trabalhadores rurais de Brasileia e de Chapuri, junto com o pessoal da CONTAG, logicamente, né, e aí em Brasileia ele foi o primeiro secretário, quando eles criam o de Chapuri, o Sindicato de Trabalhadores Rurais de Chapuri, ele passa a ser presidente. Nesse período, né, com todo o seu, já com toda a experiência, com todo o conhecimento que ele teve dessas florestas, andando no Acre todo organizando, ele viu lugares em que o regime de escravidão ainda existia e era forte, né? O patrão seringalista ainda escravizava, de fato, os seringueiros, né? Não era uma relação, né, normal, boa, entre patrão e empregado, era de escravidão mesmo. E aí, um dos motivos dessa escravidão, né, dessa relação tão difícil, era o fato do seringueiro não conhecer, não saber, né, distinguir números, não saber as operações da matemática, portanto, ele nunca sabia quanto que ele estava devendo para o patrão, né, e o patrão o explorava também dessa forma, né, ou seja, tudo que o patrão e o barracão que ele mantinha
que era um lugar, uma mercearia, vamos dizer assim, tudo que ele tinha nesse barracão para fornecer para o seringueiro custava uma fortuna, e a borracha que o seringueiro cortava, ele pesava por um valor baixíssimo, por um peso baixíssimo, e era aquilo que ele pagava para o seringueiro, portanto, o seringueiro não estava sempre devendo, né? Então, o projeto Seringueiro foi pensado nessa forma, né, de libertar o seringueiro dessa relação, né? Foi um projeto que teve início em 1980, ou foi 81. Em 2007, quando ele foi entregue, ele já tinha alfabetizado mais de 10 mil pessoas, né, na floresta. Dessas, várias centenas chegaram aos bancos da universidade. Então, essa era a importância que a educação tinha na vida do meu pai, né? E a gente fala que esse é um dos legados dele, junto com essa conceito de reservas extrativistas, né? Mas essa carta-testamento que a gente chama, né, uma carta-testamento também para os jovens do futuro, que é agora, esses jovens da geração atual. Então, essa carta, escrita em 88, ela me inspirou muito, e ainda inspira muita gente, né, principalmente aqui na Amazônia. Por causa dela, a gente, em 2016, criamos o Núcleo Jovem do Comitê Chico Mendes, né? E também começamos a trabalhar mais de perto com os jovens da Reserva Extrativista Chico Mendes, né? Porque, nossa, desculpa, o cachorro aqui está bem enfurecido. Porque, assim, essa carta, ela diz tudo, né? A gente, houve uma geração da década de 70, da década de 80, que lutou, que deu a vida, que fez uma grande revolução, né? E essa geração atual, e aí ele fala, né, que em 2120, o aniversário, o primeiro centenário da Revolução Socialista, então a gente está falando dos jovens dessa geração, que tem feito, de fato, e aí quando a gente fala que dessa visão antecipatória, porque nunca se viu tanto jovem, tanto coletivo jovem se movimentando, se mobilizando por essa causa. Mas aí a gente fala da Greta, né, mas aqui mesmo, a gente já tinha um povo que se mobiliza constantemente, que são os povos originários, né? Então, esses povos originários, eles nos inspiram também, os coletivos jovens, né? Porque eles usam, inclusive, esse poder da comunicação para denunciar, né? Os ataques e ameaças que essas populações vêm sofrendo. Então, os jovens indígenas, eles se movimentam muito, né? Os jovens extrativistas, alguns em territórios diferentes, também fazem isso, mas, por exemplo, aqui no Acre, a gente não tinha ainda um jovem se movimentando nos seus territórios. Então, a gente sentiu muito isso, de não termos aqui, né, jovens, grupos de coletivos jovens que pudessem também ampliar essas vozes, que a gente não ouvia as vozes desses jovens, né? Então, foi nesse sentido que a gente pensou também em trabalhar com essa juventude, que se eles seriam, né, os revolucionários do Chico, dos sonhos do Chico, a gente entendia que a gente precisava também levar o nosso apoio, fortalecer essas vozes, né, dar essa oportunidade para que eles pudessem, de fato, falar o que eles quisessem. Esse é o sentido do comitê, estar lá no território, dialogando com os jovens, construindo pontes, parcerias com os jovens, né? É no sentido de ser essa base que eles precisam. Então, essa juventude, ela inspira, e não foi à toa que o meu pai, né, escreveu essa carta, porque o jovem, ele, quando se trata de território, ele tem um papel fundamental na manutenção desse território, né?
as gerações vão passando, os pais vão envelhecendo, não vão tendo mais a mesma força, né, de cortar seringa, de colher castanha. Então, e muitos deles acabam, inclusive, abandonando o território para ir para a cidade, né, por questões de saúde, né, acompanhamento de saúde, já que com todos os avanços que houveram nas reservas extrativistas, né, quando se trata de saúde, ainda é muito difícil, né, esse atendimento, esse acesso à saúde lá no seu lugar. Então, normalmente, tem-se que deslocar para o município mais próximo. E, às vezes, né, é mais fácil você passar a morar lá. E aí o jovem, né, é que vai ter que dar conta né, desse território, de continuar com essa tradição extrativista, né, seja colhendo castanha, cortando látex, e por isso que a gente enxerga o jovem como uma estratégia, como um fator muito forte de manutenção desse território. Mas, ao longo do tempo, o jovem acaba não se sentindo assim, perdendo a sua identidade, né? Principalmente em territórios onde o agronegócio já conseguiu avançar. Por exemplo, o caso da reserva extrativista Chico Mendes, que é a maior reserva extrativista do Acre, a segunda maior do Brasil, quase 1 milhão de hectares, né, tem 972 mil hectares. Ela representa uma fronteira importantíssima contra o desmatamento. Ela já nem tem mais área de amortecimento, zona de amortecimento. É fazenda Resex, né? Porque houve uma invasão tão grande e agora esses fazendeiros estão conseguindo entrar na Resex. Isso faz com que, né, e aí é fazendeiro andando de caminhonete, andando aquele estereótipo do fazendeiro, do cowboy, né, e que faz com que alguns jovens, né, se espelhem também, achem que o gado traz esse estilo de vida, traz isso, e passam também a perder sua identidade extrativista e querer, né? Então, muitos deles saem para ir trabalhar nas fazendas, outros saem porque querem estudar, né? E tem que sair porque já avançou o ensino nas reservas extrativistas, na maior parte delas, né, a educação avançou muito, né, já tem gente lá com ensino médio e querendo continuar os estudos, querendo fazer um ensino superior, mas tem que sair. Então, por vários motivos, os jovens estão abandonando seus territórios, né, e deixando eles suscetíveis ainda mais, né, aos ataques, às ameaças. Então, quando o Chico falava dessa revolução, era uma revolução mundial, onde, né, os jovens do mundo todo, e a gente, no Festival Jovens do Futuro, em 2020, o primeiro Festival Jovens do Futuro, a gente conheceu a experiência de jovens de mais de 20 países, né, com suas ações inspiradoras. E também então era isso que o Chico sonhava, jovens ao redor do mundo, realizando, se movimentando, né, fazendo ações transformadoras, mas jovens lá no território também se organizando, né, para fazer essa revolução, para fazer a defesa do território, né, mas para lutar por políticas públicas inclusivas, políticas públicas de educação, né, de habitação, de valorização da floresta em pé, né, a partir dessa relação e desses modos de fazeres e saberes, né, dessas populações da floresta. Então, essa era a revolução que o Chico sonhava, e porque ele sabia que os territórios, né, houve a primeira conquista, né, ele não chegou a ver
né, a conquista das reservas extrativistas, mas, por exemplo, ele chegou a comemorar a conquista do Seringal Cachoeira, que se transformou no PAI, né, no PAI Cachoeira, no projeto agroextrativista. Na época que ele estava vivo, em 87, eles conseguiram criar ela como uma reserva extrativista. Depois, ela virou projeto de assentamento extrativista. Podemos dizer, então, que ele, de fato, participou desse primeiro momento, apesar de que em toda a sua vida ele lutou por isso, mas as primeiras hoje, o que a gente entende como reserva extrativista, né, as primeiras foram criadas depois da morte dele, em 1990, as primeiras 4 reservas extrativistas, né? Então, entendendo que não bastava criar, mas tinha que manter, era uma luta política manter esse território. Por isso que ele chama, né, essa juventude, porque ele sabe que em algum momento esse território, que ele ainda não tinha visto ser criado, mas ele tinha certeza que por toda a luta que os companheiros dele fizeram, e por tudo que ele construiu de ambiente para que as reservas extrativistas acontecessem, né, elas iam ser criadas, né? Porque em 1985 ele organizou o primeiro encontro nacional dos seringueiros lá em Brasília, e essa foi uma deliberação do encontro, a criação, né, a concepção do modelo de território e de reforma agrária, que eles achavam adequado à sua tradicionalidade, a criação do Conselho Nacional dos Seringueiros, que seria uma entidade para dar suporte, né, à criação das reservas extrativistas, né, dar suporte ao processo de criação das reservas extrativistas. Então, o ambiente para a criação das reservas extrativistas estava já criado, né, e aí, desde esse período até a sua morte, o processo foi rodando de construir, de construir decretos, de pensar modelos. Então, tudo aconteceu enquanto ele estava vivo, mas, né, só foi de fato criado depois que ele foi assassinado. Mas ele tinha essa noção de quanto que foi difícil para chegar pelo menos até aquele momento, e ele tinha certeza que seria, né, que foi uma ideia feliz que seria concretizada. Porém, ele sabia que não bastava só isso, não basta só criar, tem que criar o território e dar condições de vida para os seus moradores. Aí é chegar, né, com a consolidação desses territórios, com os instrumentos de gestão desse território e com as políticas públicas necessárias para que essa população, né, continuasse nesse território com dignidade. Então, com certeza ele tinha isso, né, na mente quando ele escreveu a Carta aos Jovens do Futuro, né? E, de fato, a gente entendendo como que funciona, né, hoje, esses territórios, a gente sabe que a manutenção deles depende, né, de quem está lá com o perfil extrativista, com o compromisso de manter esse território. E o jovem vem nesse aspecto muito forte, né, de ser potente, de ter energia para estar fazendo essa luta que é, acima de tudo, política, né? Então, o Comitê Chico Mendes chega também com essa proposta de uma formação política, de uma formação cidadã, né? E estamos lá até hoje. Que maravilha te ouvir, Ângela. Olha, te ouvindo falar dessa potência, né, inclusive essa potência política e de transformação, eu estava pesquisando um pouco sobre a história do seu pai, né, e vendo assim, a coragem que ele teve em vários níveis, em várias instâncias, para se tornar, por exemplo, vereador em Chapuri, tem essa experiência, né, numa política organizada. Aí eu queria te perguntar, de onde que você acha que veio essa verve, essa coragem toda do seu pai? Assim, tem outros marcos ou outras influências que você considera que o inspiraram para conseguir romper essa barreira toda, né? Que era para um seringueiro
conseguir entrar em todos esses fóruns, em todas essas instâncias, perguntando também para inspirar a juventude, né? Que muitos jovens nos remetem também em seus relatos, né? A um medo de poder levantar sua voz, de poder eventualmente, né, confrontar pessoas que são poderosas e tudo mais. Eu acho que sim, como eu te falei, tem pessoas que vêm com uma missão muito especial. Por tudo que aconteceu na vida do meu pai, eu acho que ele é uma dessas pessoas, né? Em algum momento ele teve, logicamente, apoios muito fortes para ele, né, seguir essa luta com mais força, com mais segurança, né, ganhar essa visibilidade. Mas a determinação inicial foi dele, né? Então, eu acho que, assim, é como eu te falei, ele tinha que vir para fazer isso, porque, né, as coisas, né, o universo contribuiu muito para isso. Então, eu acredito que tem uma força, né, espiritual que fez com que ele fosse essa pessoa, né? Ele morava, Xapuri não era exatamente um lugar aonde esse regime de escravidão ele acontecia. Na região que a gente vivia, né, os seringueiros eram libertos. Essa escravidão ela se dava muito mais para a região do Alto Juruá, do Juruá, aqui, né? Mas ele, nesse movimento que ele fazia de organização dos seringueiros, ele acabou se deparando com essa situação também, né? E ele era uma pessoa que não concordava com as injustiças, né? Então, acho que eu acho que as pessoas nascem com isso, né? Umas conseguem fazer alguma coisa, outras às vezes ficam quietas a vida toda vendo as injustiças acontecerem, e ele não era esse tipo de pessoa, né? Além disso, também contribuiu muito para ele, né, ser essa pessoa, ter esse destaque que teve, né, ter essa força que ele tinha, a atuação forte da Igreja Católica aqui na época, com as comunidades eclesiais de base e suas formações, né, de liderança. Então, isso foi responsável também por criar muitas lideranças aqui no Estado, né? O Dom Moacir, que era o bispo da época, assim, não sei se foi exatamente daquela época, mas mais recentemente, que era uma pessoa incrível, né, que apoiava muito esses movimentos. Ele, inclusive, foi transferido aqui do Acre, né, e a gente sentiu muito isso. Depois disso, realmente, a luta sindical aqui, o movimento sindical, não foi mais o mesmo, né? Mas eu acho que, assim, a soma de todos esses fatores, né, fizeram com que o meu pai tivesse essa força, tivesse esse protagonismo na sua vida, na sua luta. E a vontade dele, né, a inquietação dele com as injustiças que ele via, né, aqui nos territórios. Então, acho que isso foi o bastante para que ele, né, optasse por seguir nesse caminho. Muito fortemente, com muita firmeza, os companheiros falam das vezes em que ele foi, tentaram cooptar ele, né, assim, e comprar ele, oferecendo terra para ele deixar, né, de fazer, na época, principalmente na época dos empates, né, que foi aquele movimento de resistência pacífica, que o Wilson Pinheiro, outra grande liderança aqui do Alto Acre, também, né, participava, fazia junto com meu pai, eles eram muito unidos, né. Então, nesse período dos empates, né, muito desmatamento foi evitado por causa disso. Então, foi justamente nesse período que as ofertas de terra, né, de dinheiro para que ele desistisse, parasse com esse movimento, e ele nunca parou e ele nunca sucumbiu, né, a isso. Então,
Acho que foi uma conjunção de fatores, mas o fato dele mesmo, né, ser uma pessoa correta, de ser uma pessoa que pensava, né, no coletivo, e de ser uma pessoa que não se aquietou, mas se inquietou muito com todas as injustiças que ele via. Muito obrigado, Ângela. Inclusive, em alguns documentos e documentários a respeito da história do seu pai, eu já vi depoimentos que atestam que ele era um grande negociador, uma pessoa muito diplomática, mas que não negociava princípios, né? E aproveitando o gancho, se você puder contar um pouquinho também para quem está nos assistindo do que se tratavam, ou do que se tratam, porque essa resistência pacífica continua, né? Através da sua luta, por exemplo, os empates, pode ser? A gente tem agora os empates do século XXI, né? Mas os empates, que não é do jogo de futebol, começou na década de 70, final da década de 70, início da década de 80, né? E consistia justamente nessa estratégia de juntar os companheiros, de juntar as pessoas, né, Então, o empate consistia nessa estratégia de reunir, né, os moradores da área que seria desmatada e proximidades e dialogar com os desmatadores, com os trabalhadores que estavam lá para desmatar, na verdade, né? Que eram pessoas contratadas justamente para esse fim, estavam lá com suas motosserras, com seus machados, né? E a estratégia era dialogar, né? Fazer um diálogo fraterno, fazer com que eles entendessem a importância daquela floresta para essa população, né? Muitas das vezes também quem estava lá para desmatar tinha sido um seringueiro expulso da sua terra, ou então que vendeu a preço de banana, e aí se encontrava empregado de quem expulsou, inclusive, né, dos fazendeiros. Então tinha essa relação bem delicada também. Então, nessa relação de convencimento, conseguiram realmente convencer muita gente, né, a desistir de desmatar. E tem um companheiro do meu pai, o Anacleto Maciel, lá de Brasileia, que ele diz assim: Ângela, eu participei de 44 empates com teu pai, 15 a gente ganhou. Ele diz assim, a gente ganhou, impedimos de desmatar, né? Considerando as áreas desmatadas aqui, principalmente, né, das grandes empresas, 15 já era um bom número. E acho que um dos grandes empates que fizeram, né, dos vários que fizeram e que mandaram para fora daqui do Acre, foi da fazenda que o grupo Bordon adquiriu aqui, o grupo da carne, daquela carne enlatada, tinha uma grande fazenda aqui no Acre, né, e eles tinham um planejamento de desmatamento anual que não era pouca coisa. Então, eles empataram também, né, os desmatamentos dessa empresa, e eles foram embora daqui com muita raiva, né, do meu pai. E o grande empate, assim, que ele liderou, o último grande empate, mas também o maior, foi do Seringal Cachoeira. Esse empate, ele teve um simbolismo muito grande, não só porque foi o último, foi por causa dele que o meu pai foi assassinado, mas porque teve um protagonismo muito forte das mulheres e das crianças, né? As mulheres, principalmente das professoras da escolinha, a Esperança do Povo 1, lá do Cachoeira, que era uma escola do Projeto Seringueiro, né? E essas professoras, então, organizaram os alunos e as mães para participarem desse empate. Elas disseram, nós queremos, né, participar desse empate, e agora na linha de frente, a gente não vai, as mulheres sempre foram muito importantes para os empates, porque elas ficavam, né, dando conta do roçado, dando conta de tudo, o que eles não faziam durante esse período de ausência, porque eram uma semana, 2 semanas que os empates duravam. Primeiro, porque muitas das vezes eram em lugares bem longe da sua casa, né? E eles se deslocavam
muito mais a pé, outros a cavalo, e aí, nesse período, as mulheres davam conta, mas nesse empate do Cachoeira, elas se colocaram, não, a gente quer estar na linha de frente, a gente não está pedindo, a gente está informando. E elas se organizaram e organizaram os alunos, né, as crianças também. Então, esse empate, ele teve muita repercussão, né? O Darli, que foi o mandante do assassinato do meu pai, comprou uma área de terra no Seringal Cachoeira, ia desmatar, né, e aí pediu, e o governo autorizou segurança para o desmatamento, ou seja, tinha um pelotão, um batalhão da Polícia Militar lá para segurar os desmatadores, para fazer a segurança dos desmatadores e assegurar o desmatamento, porque ele não queria, né, o meu pai não queria o pessoal fazendo empate lá. Então, para isso, já tinha, né, destacado. E aqui naquela época, essas autoridades todas, elas tinham envolvimento, né? Então, era delegado de polícia civil, era comandante de polícia militar, até o delegado da Polícia Federal, o governador, todo mundo tinha, né, uma relação com o agronegócio, ou era padrinho, ou era conhecido, né, de amigo, né, de infância, de fazendeiro. Essa relação sempre existiu aqui, né, com essa galera. Então, um empate muito bem protegido, né, pelo Estado. E aí chega aquele monte de mulher, de criança e de homem, né, organizado exatamente dessa forma, e eles começam, então, a cantar o hino nacional, né, e ao cantar o hino nacional, os policiais, eles, né, se desarmam, colocam a arma em descanso, eles têm esse respeito pelos símbolos nacionais, e as professoras sabiam disso, todo mundo sabia disso, então, eles, né, não puderam impedir que eles passassem de onde eles estavam, né, que eles estavam fazendo um corredor, eles passaram e foram justamente ali para o lugar mais estratégico, por trás, na entrada do lugar onde seria desmatado, né? E aí depois houve uma conversa, o comandante chamou o pai para organizar todo mundo, organizar uma comissão para eles conversarem, né, e dialogar. Depois foi resolvido pacificamente, mas né, esse simbolismo de ter as mulheres, de ter as crianças, né, protagonizando esse momento, que era um momento muito tenso, isso é um marco na história dos empates também, né? E hoje a gente segue empatando, né? A gente não está lá no território, mas a gente segue empatando aqui os desmontes das políticas, né, ambientais, a gente segue desmontando os discursos, né, de que meu Deus do céu, a gente segue desmontando os discursos do progresso a qualquer custo também, né? De que a floresta não tem valor, de que o que vale, né, o que dá dinheiro, o que desenvolve é o agronegócio, é o boi, é a madeira. Então, a gente segue empatando isso, né? Mas a gente tem um empate muito, muito forte também, que hoje, que é o empate que a gente faz nas redes sociais, é o empate que a gente faz a partir da comunicação também, né? Acho que esse é um grande empate do século XXI, é usar todo né, essa potência, essa globalização da informação para denunciar, né, os ataques, as ameaças. Então, acho que isso é muito forte também, e eu acho que a juventude tem muito isso, né, a juventude já nasce, esses jovens dessa geração já nascem já com o celular, sabendo fazer um monte de coisa que eu pelo menos tenho uma séria dificuldade, assim, de lidar com tecnologia. Mas cada vez mais as gerações que vão surgindo, elas são gerações que já nascem nesse mundo da tecnologia e vão
dominar muito, muito isso. Então, esse é um empate, é o grande empate do século XXI, do século XXII também, é usar, né, como os indígenas usam hoje, a comunicação para defesa também do seu território, porque a gente sabe que hoje, né, grande parte das conquistas, ou então das não derrotas, porque hoje, né, a gente fala de resistir, ela se dá a partir dessas denúncias muito fortes que, por exemplo, os indígenas fazem, né, emergência climática, né, todos esses vídeos assim maravilhosos que eles produzem e colocam o Brasil no centro do debate, né, da desconstrução e da degradação ambiental, né? Então isso é o que a gente também vem buscando, né, com os nossos jovens da floresta. A gente está também entrando agora lá para falar com eles, para fazer formação em comunicação também, para levar toda essa potência da comunicação, mas o problema é que a gente não tem internet nos territórios, então a comunicação ainda é um grande desafio, né? Na Amazônia toda é um grande desafio, imagina na floresta, como é esse desafio, mas é um desafio que a gente tem superado a cada momento, assim, né? Tem buscado superar esse desafio, porque a gente entende muito a importância da comunicação para essa juventude, para essa população que está lá nos territórios, algumas até isoladas, né? Então, quanto que isso é importante para eles. Muito bom, Ângela. E o seu pai foi um grande visionário que também observou com décadas de antecedência, né, toda essa discussão, esse debate que coloca a Amazônia no centro da conversa sobre o futuro da humanidade. E se a senhora me permitir citar aqui uma palavra do seu pai, né, ele tem essa frase atemporal, né, transcendental, que ele disse: no começo pensei que estivesse lutando para salvar seringueiras. Depois pensei que estava lutando para salvar a Amazônia. Agora percebo que estou lutando pela humanidade. E aí eu quero te perguntar, Ângela, como que essas lutas elas estão interligadas? Como é que você vê a relação entre essas lutas? O meu pai, até voltando um pouquinho, né, na nossa história, de fato, o meu pai, quando se elegeu vereador lá em Chapuri, ele trazia já naquela época, né, esse discurso, né, e essa agenda da floresta em pé, né, essa concepção de que a floresta ela tinha valor em pé, porque era uma questão ambiental, mas era também uma questão social, né, o seringueiro, o castanheiro, né, a sua identidade estava ligada ao seu território, que era basicamente esse território, né, de floresta com castanheira, floresta com seringueira e com outras, né, açaí, cacau, toda essa riqueza que tem a Amazônia. Então, se a gente for considerar os serviços ecossistêmicos que a Amazônia oferece, né, que ela possibilita, né, de fato, é uma ação, né, pela humanidade, é uma ação global, né? A Amazônia hoje, né, apesar de ter sido tão degradada, cerca de 20% da Amazônia brasileira já foi desmatada, ainda hoje ela é importantíssima para a regulação do clima, né, para distribuição de água potável, né? Então, tem uma importância muito grande, né, para quem mora na floresta, para quem mora na cidade, para quem produz no sul, no sudeste, para quem produz no Uruguai, no Paraguai. Então, a Amazônia, e eu estou falando só da Amazônia brasileira, né, tem essa importância muito grande em todos esses aspectos, né, e não deixa de ser, de fato, uma contribuição para a humanidade, a manutenção dessa floresta, né? Floresta tropical, a única floresta tropical, e
E a gente tem o Chico como essa grande figura que deu a vida, né, por essa luta, mas a gente tem centenas de ativistas nesses lugares também, dentro dessa floresta, dentro dessas populações tradicionais, né, que todo dia também dão a sua contribuição, dão o seu sua luta e até a sua vida também pela manutenção desses territórios. Então, hoje a Amazônia, né, ela é falada, ela é debatida ao redor do mundo, né, mas ela oferece uma contribuição muito grande, né, para esse combate diário que a gente faz às emergências climáticas, a crise climática, né, pelo poder que ela tem de absorção de carbono, que está acabando, na verdade, né, já tem estudos dizendo que a Amazônia hoje está emitindo mais do que o que está, né, ali guardando, por conta das queimadas anuais, o aumento dos desmatamentos das queimadas. Então, a gente está vivendo o processo de uma transição de uma floresta tropical úmida para, né, uma outra coisa, um outro bioma, né? Isso é muito, muito perigoso. E é isso que o meu pai alertava, né? Que esse processo, uma hora, ia prejudicar, impactar todo mundo, como já está impactando. Então, não é um problema só local, não é um problema só dos seringueiros do Acre, só da Amazônia, é um problema do mundo, porque a contribuição da Amazônia, né, ela extrapola as fronteiras do Brasil, da Amazônia brasileira extrapola as fronteiras do Brasil, né? E ele tinha realmente essa visão lá na década de 70, nos seus discursos na Câmara Municipal de Chapuri, né? E até por isso ele também foi cassado lá na Câmara Municipal. Então, ele sempre foi essa pessoa que tinha essa posição, em toda a sua vida ele teve essa posição, defendeu até a morte. Obrigado, Ângela, por compartilhar essa história tão inspiradora conosco. E, Ângela, eu ouvi você falando sobre essa dimensão política, né, dessas lutas pela proteção da floresta, e hoje a gente vê que o discurso, ou discursos variados sobre ecologia, eles têm uma força muito grande em diversos setores, inclusive que não tem uma preocupação e comprometimento com a floresta, né? E através, muitas vezes, da mercantilização de símbolos, de ferramentas, de saberes relacionados a povos da floresta e povos originários, né? Como, por exemplo, a comercialização da ayahuasca, rapés diversos pelo mundo inteiro, às vezes estão associados dentro de uma narrativa de proteção da floresta, né? O que eu queria te perguntar é se você enxerga a possibilidade de um discurso sobre ecologia desvinculado da luta política. Como que você vê a relação entre ecologia e política? Tem uma frase, né, que atribuem ao meu pai, né, que agora eu esqueci, mas eu vou buscar essa frase para ti. Mas eu acho que, assim, a ecologia, né, é uma conquista também, porque se a gente for ter como referência o que o Brasil passa hoje, né, uma situação de intensos retrocessos, desconstruções, né, a política ambiental sendo todo dia rasgada, sendo desprezada, né, a gente acaba entendendo que esse processo de manutenção, né, da floresta, da ecologia, desse trabalho né, ecossistêmico, seja da floresta, seja, né, dos outros biomas, do cerrado, né, do Pantanal, a manutenção, por exemplo, das águas, né, do nossos, né, rios, mananciais. Isso também é uma decisão política, né, de quem está lá no poder, de estabelecer políticas de proteção,
né? Mas é uma política, também é uma decisão política nossa, com um governo que está aí, de todo dia fazer, né, tá lutando, tá ali dando suor para que um PL 6024 da vida não seja aprovado no parlamento, né? O PL 6024, ele de uma lapada só, ele pretende diminuir a reserva extrativista e acabar, extinguir com o Parque Nacional da Serra do Divisor. Quando eu digo acabar, na verdade, eles querem recategorizar para área de proteção ambiental. E aí, quando você vai ver a diferença entre os níveis de proteção de um e de outro, você vê que a intenção é, sim, né, extinguir e promover a degradação do parque, né, a partir da exploração dos minérios e das pedras, porque o próprio autor do PL diz assim, é uma área, é uma região rica em pedra, a gente precisa explorar isso, porque a gente não tem pedra, o Acre não tem pedra, é uma dificuldade para fazer qualquer obra, né, rodoviária, porque a gente não tem pedra, as coisas vêm de barco do Amazonas para cá para sair mais barato. E aí, qual é a solução? Transforma o Parque Nacional da Serra do Divisor, que tem já uma outra composição geológica, né, para que possibilite a exploração mineral do parque, né? Fora que a gente sabe que existem vários projetos lá de prospecção, né, de minério e de gás, aliás, de gás e de petróleo. Então, tem muita empresa de olho naquela região para explorar. Por exemplo, a gente tem, desde 2019, a gente tem feito enfrentamentos em relação a esse PL, né? O PL da mineração, né, do licenciamento ambiental. Então, a gente sabe que hoje, para a gente falar de ecologia, para a gente falar de floresta, para a gente falar de recursos naturais, né, a gente precisa ter muito em mente que isso é uma luta diária também, uma luta política, para que a gente mantenha isso, né? Porque senão todo dia a gente está perdendo coisa. E é uma luta também pela defesa da vida e das formas de vida, das formas tradicionais de vida dos povos originários, dos povos extrativistas, das populações tradicionais, né, quilombolas, ribeirinhos. Então, é isso também, né, esse fator também é muito importante, assim, né, não basta você lutar para manter, né, o rio limpo, para manter a floresta em pé, tem que lutar também para que essas pessoas tenham, né, um reconhecimento dos seus direitos, direito ao território, direito ao seu modo de vida, para que a gente também ganhe de outro lado. Até porque, né, o próprio relatório da ONU, que a ONU apresentou, acho que foi em 2021, que reconhece que os povos indígenas, né, que os territórios indígenas, eles contribuem... Eita, cachorrada! Que os territórios indígenas são importantes para a gente, né, para manter a floresta, para manter, enfim, a integridade, né, inclusive da Amazônia. Porém, e a gente tem que lutar para garantir, então, que essas pessoas, né, tenham condições de continuar nesses territórios, protegendo esses territórios, né? É isso. Muito obrigado, Ângela. Já estamos chegando daqui a pouco a 1 hora, eu vou ter, só que tem tanta coisa que eu queria conversar com você, eu vou fazer mais 3 perguntinhas, se você me permitir, e 2 delas são sobre questões assim muito graves, muito sérias, mas que eu acho que a sua opinião seria muito importante para nos ajudar a compreender também tudo que a gente está vivendo. E mais de 30 anos depois do assassinato de Chico Mendes, nós tivemos o assassinato do indigenista Bruno, né, e do jornalista Dom Phillips. Então eu queria saber qual que é como que você enxerga, né, isso que a gente está vivendo hoje. Existe similaridades ou uma conexão entre o que aconteceu com seu pai e o que está acontecendo hoje? Né, até que ponto nós avançamos aí no decorrer dessas décadas? Em relação à defesa e à proteção de ativistas ambientais, né,
o Brasil continua nesse ranking, né, batendo recordes, né, e sendo dos primeiros nesse triste ranking de assassinato de lideranças, de trabalhadores e trabalhadoras rurais, de ativistas, né. Não mudou muita coisa, né, desde que o meu pai foi assassinado até aqui, né, porque o que mudou foi que em algum intervalo entre o assassinato dele e o do Phillips, né, houve, né, um período em que não se matava tanto, né? Agora a gente está vendo né, de 2019 para cá um cenário muito parecido com o que ele vivia, né? De intensas ameaças, de ataques, né? De impunidade, porque eu acho que uma coisa que reina muito hoje, que na época do pai também era real, é a impunidade, a sensação de impunidade. Por exemplo, o Dom e Bruno, né, que faziam aí a defesa, né, dos índios isolados, o Chico, né, que fazia a defesa de um modo de vida tradicional, e para isso a floresta precisava estar em pé. Então, é uma situação muito idêntica, mas tem outras situações também, né? Todo dia, ativistas ambientais, quase todos os dias, são mortos também. Uma semana depois do Bruno e do Dom, teve o Wesley, um assentado, que foi assassinado. Então, a gente precisa olhar todo esse, né, tudo isso, todo esse histórico de assassinatos, né, que acontecem na invisibilidade também, porque todo dia, quase, toda semana está morrendo gente. A gente tem ativistas ambientais, mas que a gente não reconhece como ativistas, porque estão lá, é uma liderança que está lá defendendo o seu assentamento, é uma liderança que está lá defendendo, né, uma mulher defendendo, né, a exploração ali do coco babaçu, né, ir lá na fazenda do fazendeiro, né, e colher esse coco babaçu com segurança. Então, todo dia a gente vê essas situações, né, acontecendo de violência. Então, a gente vê muita similaridade dessa época com aquela época, ainda que em um intervalo, né, isso não tenha sido verdade, porque existiu um período ali de muito diálogo, de muita proteção, que a gente não vê hoje. Então, o Brasil precisa, né, de fato, olhar para esse programa também de proteção a ativistas ambientais, né? Existe um acordo que chama Acordo de Escazú, né, que faz, né, uma proteção a quem luta, né, aos ativistas ambientais, né, que o Brasil assinou em 2018, mas não ratificou. Então, por esse acordo, né, teria sido muito mais fácil o acompanhamento do caso do Dom, do Bruno e de todas as outras lideranças que tombaram, né, nesse período recente, né. Nós teríamos condições de monitorar, né, o governo seria obrigado a conduzir tudo de forma transparente, mas não foi, né? Então, nesse sentido, que é importante a gente, né, pressionar, inclusive, o governo a ratificar. Mas é isso, assim, né? O cenário político, né, atual, o cenário político da época que meu pai foi assassinado, são idênticos de estímulo, de impunidade, né, onde as principais autoridades que deveriam, né, proteger, não protegem, apurar, dar transparência também não dão, né, e por isso que a gente vê toda essa similaridade. Obrigado, Ângela. Olha, eu estava me lembrando aqui, enquanto te ouvia também, né, do saudoso antropólogo Darcy Ribeiro, que apontava também, né, para as mazelas do genocídio, não só como
a partir de golpes contra os corpos das pessoas, mas também contra as culturas, né, contra as epistemologias, contra a história. E agora eu não posso deixar de falar, né, sobre o que aconteceu recentemente, né? Chico Mendes é o patrono do meio ambiente brasileiro e aconteceu uma depredação que não foi só ao patrimônio público, mas ao patrimônio histórico, cultural do nosso país, né? Que a imagem simbólica ali, o monumento a Chico Mendes na cidade de Rio Branco. Se você puder falar um pouquinho para a gente como foi essa história, em que pé que estamos agora, para situar as pessoas que estão nos assistindo. Infelizmente, o meu pai, né, a imagem do meu pai aqui no Acre, e aí tem muita gente que apoia isso, porque desde a época que o meu pai era vivo e que fazia a sua luta, né, mas a imprensa oficial da época já fazia fake news, já pintava meu pai como um vagabundo, como um desocupado, porque não entendia, nunca entendeu a importância e a lógica daquilo que meu pai fazia. Isso ficou muito forte, por exemplo, em 87, quando ele, né, foi ao Parlamento americano, ao Congresso norte-americano, né, e denunciou o Brasil por estar, né, fazendo essa BR-364 em desacordo com o contrato que tinha estabelecido com o banco americano que fez aqui a obra. A construção da BR-364, ela foi uma obra, como toda grande obra de infraestrutura, muito impactante. Existiam os acordos, as condicionantes que o Brasil não estava cumprindo. Meu pai denunciou, o governo americano mandou uma comissão e, de fato, né, ao verificar a veracidade da denúncia do meu pai, eles paralisaram a obra, e aí foi um Deus nos acuda. A imprensa aqui taxava o meu pai de vagabundo, né, de trabalhar contra o Congresso do Estado, o progresso do Estado, né, desculpa. Os próprios deputados da época chamaram o meu pai para se explicar na Assembleia Legislativa por que ele tinha ido ao Congresso, por que ele tinha denunciado, e o meu pai foi ter que dar uma aula para eles, né, perguntou, vocês conhecem o contrato, né, esse acordo? E aí ele foi falar do porquê, né, então, mas, como eu falei, toda a imprensa, né, era contra o meu pai, né, as famílias tradicionais, né, porque ele atingiu ali, né, a maior parte das famílias tradicionais com os empates, né, com a sua militância. Então, ele incomodou muita gente da alta sociedade aqui, né, e as autoridades. E isso faz com que hoje, né, os acrianos não tenham o respeito que deveriam ter pela memória dele, né? O meu pai é muito mais respeitado, valorizado, saindo daqui da fronteira do Acre. De Rondônia para lá, né, todo mundo reconhece e valoriza a imagem dele, mas aqui no Acre, as pessoas ainda têm uma imagem muito ruim construída a partir daí, né? A partir dessa, né, da imprensa oficial da época, das mentiras que eles falavam, né, e eram essas as mentiras que chegavam nas pessoas. Puxa, lamento muito, Ângela, em ouvir isso, né, e ao mesmo tempo, assim, nosso consolo é saber que a vida segue seu fluxo, né, Chico Mendes vive, o seu legado permanece. E para a gente finalizar, Ângela, eu queria te perguntar uma coisa, na verdade um pedido, porque eu já te vi se identificando como uma pessoa otimista, né? Apesar de tudo que a gente vive hoje. Então, eu queria te perguntar isso, como que o legado de Chico Mendes pode nos ajudar a permanecermos com o nosso otimismo vivo para o século XXI? Não, a gente tem que ser otimista, não pode se entregar nunca, mas o meu pai deixou tantas lições e como eu entendo que ele era essa pessoa assim, que tinha essa visão, né, era um cara de visionário mesmo, né, ele sempre acreditou muito, sabe, nas alianças.
nas parcerias. E eu acho que é isso, né? A gente precisa reunir o que há de bom para a gente se fortalecer e é possível a gente seguir avançando, né? Dizem que nas dificuldades aparecem as oportunidades, né? Mas, assim, a oportunidade de você defender uma causa, de você, né, lutar por aquilo que acredita, né, mas não sozinho, que eu acho que isso sempre foi a grande lição dele. E se a gente, né, constrói essas alianças, constrói essas grandes parcerias, então a gente vem fazendo isso, e é por isso que a gente, às vezes, né, não sucumbe, né, diante de tudo que vem acontecendo, porque a gente tem uma parceria com o Mídia Ninja que nos traz, né, essa formação de comunicação com juventude, a juventude, né, acaba tendo a oportunidade de ampliar suas vozes, é a parceria, né, com a academia mesmo, que se junta a gente, né, o pessoal da UFAC, é o professor de comunicação da USP, que fala, eu quero contribuir com o Comitê Chico Mendes, eu quero contribuir com a luta do Chico. Então, se a gente, né, o Comitê Chico Mendes não se cala, espalha a sua voz, né, e amplia essas parcerias, a gente acaba passando dessa fase de lamentação para se fortalecer na luta, né? Então, quando derrubaram a estátua do meu pai, imediatamente a gente, né, chamou nossos parceiros e a gente foi e fez um movimento lá na estátua também, né? Então, basicamente, a gente nunca se enxergar só, mas saber que existe, né, que existe a possibilidade da gente se juntar na luta, de fazer as alianças, de fazer as parcerias, isso é um motivo para celebrar também, e se fortalecer. E é se fortalecendo que a gente ganha ânimo, a gente ganha, né, força para seguir nessa luta que tem sido diária, mas que a gente sabe que um dia vai passar, né? Nada vai ser tão ruim para sempre, né? Mas depende muito da gente também. A gente está, por exemplo, num período eleitoral, né? Então a gente tem que começar, né, a fazer boas escolhas. Então, a partir desse olhar também, né? Então, as pessoas precisam enxergar que elas têm um poder também muito grande na mão, que é o poder do voto, para mudar essas realidades. Então, é isso que a gente precisa, né, nesse momento agora, de 2020, nesse segundo semestre de 2022, está movimentando, está chamando a atenção, né, para esse fato político, né, para esse poder do voto, né, para a gente exercer a democracia, fortalecer a nossa democracia. Então, tudo isso nos tem feito, nos tem animado e feito a gente seguir adiante, assim, é saber que tudo um dia passa, né, é saber que a gente vai estar sempre cercado de boas parcerias, de boas alianças, e que a gente junta, a gente vai mais longe. Ângela, muito obrigado pela sua generosidade, sua simpatia, por ter, né, também dedicado um tempinho para conversar com a gente. Uma grande honra, um grande prazer poder falar contigo, viu? Sou um grande admirador do seu trabalho, da sua trajetória, né, de todo o legado do seu pai. Fico até meio sem graça aqui de conversar contigo. Imagina! Mas muito obrigado, tá? Nada, obrigada a você pela oportunidade, obrigada a todo mundo do Instituto Nova Era, tá? Tenha um bom dia, né? Felicidade para você que vai ser papai, né? Tudo vai dar certo. E foi uma manhã muito feliz também. Axé. Um abraço para a senhora. Abraço. Tchau, tchau.